Olá, gente, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje eu e o João vamos apresentar um trabalho sobre o uso de resíduos industriais tratados como adsorventes na hora de remoção de poluentes aquáticos. Aqui eu vou falar um pouco o que a gente vai falar ao decorrer dessa apresentação, os problemas da poluição e quais são eles, os resíduos e quais são eles, quais são os compostos mais comuns presentes. O João vai falar um pouco de tratamento, aplicações específicas, que a gente pegou exemplos, quais são os problemas que esse método pode causar, porque ele não é um método 100% eficiente, e o que a gente concluiu com as nossas pesquisas. Quais são os problemas que a poluição aquática causam no meio ambiente e em outros meios, como sociais, econômicos e riscos à saúde? Os problemas da poluição sociais são problemas que você não consegue ter água tratada para toda a população, você não consegue que as pessoas bebam água limpa para todo mundo por causa desse tipo de poluição. Porque hoje em dia a maior parte das águas elas estão ficando poluídas tanto por causa de agronegócio quanto por causa de indústrias. Economicamente falando, para as indústrias, esses resíduos que não são utilizados são vistos como os gastos desnecessários. E você utilizar esses resíduos, você vai dar um propósito novo para eles, assim conseguindo gerar uma economia própria só com resíduos. E essa água com poluição, esses meios aquáticos com poluição, eles trazem grandes riscos à população de saúde. Por exemplo, você não tem uma água limpa para lavar a mão, você tem água com metais pesados que podem gerar problemas gravíssimos no futuro, e isso é mais uma solução para ajudar o meio que a gente vive hoje em dia. O que são esses resíduos e quais que são os mais comuns e quais que são as suas origens? Os compostos mais comuns encontrados são o óxido de ferro, o óxido de alumínio e o óxido de titânio. Esses resíduos eles têm origem de diversas fontes, mas principalmente da indústria têxtil, em pigmentos e entre outras lavagens de tecido, e também muito presente na indústria mineral aqui, como exemplo de Minas a Vale. E também indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e também usadas em indústrias catalisadoras, principalmente o óxido de titânio. Olá, eu sou o João Vitor, vou falar um pouco com vocês sobre os processos de tratamentos. Nos processos de tratamento existem 4 processos principais, os mais comuns utilizados, que é a adsorção, a coagulação e floculação, a oxidação e a precipitação. Na adsorção, os óxidos metálicos possuem uma grande área superficial, com sítios ativos, que podem atrair e reter contaminantes presentes na água. Nessa maneira de fazer um tratamento, existem 3 maneiras mais comuns, que é com a formação de ligações, né, como as forças de Van der Waals, fazendo ligações intermoleculares, com forças intermoleculares. Também tem a capacidade de troca iônica, onde alguns óxidos, como o alumínio, possuem sítios de troca iônica que permitem a troca de íons presentes na solução por íons do contaminante. E também tem a influência do pH, onde o pH da solução influencia a carga superficial do óxido e a forma química do contaminante, afetando assim a eficiência da adsorção. Na coagulação e floculação, os óxidos metálicos reagem com a água, formando hidróxidos que, ao se aglomerarem, arrastam as partículas em suspensão para o fundo do recipiente. Na coagulação e floculação, existem 2 maneiras de fazer isso, que é com a neutralização de cargas e com a formação de flocos. A neutralização de cargas, os óxidos metálicos, quando adicionados à água, liberam íons que neutralizam as cargas das partículas coloidais presentes na água, fazendo assim com que elas se aglomerem. E na formação de flocos, os aglomerados de partículas formados na coagulação
se unem para formar flocos maiores que podem ser facilmente removidos por sedimentação ou filtração. Já na oxidação, alguns óxidos, como o dióxido de titânio, possuem propriedades fotocatalíticas, que permitem a degradação de compostos orgânicos em presença da luz. Nessa maneira, ele pode fazer de duas maneiras, que é a degradação de compostos orgânicos ou na mineralização. Na degradação de compostos orgânicos, o óxido, como o dióxido de titânio, que é um dos mais comuns utilizados, quando exposto à luz ultravioleta, gera elétrons buraco que podem oxidar compostos orgânicos complexos em moléculas menores e menos tóxicas. E na mineralização, em alguns casos, a oxidação pode levar à mineralização completa de compostos orgânicos, transformando em dióxido de carbono e água. E por último, mas não menos importante, que é a precipitação. Ela pode ocorrer de duas formas, que é a formação de compostos insolúveis e a coprecipitação, onde os íons metálicos presentes na água podem reagir com íons liberados pelos óxidos, formando compostos insolúveis que precipitam. E na coprecipitação, contaminantes podem ser coprecipitados com os hidróxidos metálicos formados durante o processo de coagulação e floculação. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre as aplicações do óxido de ferro, o óxido de titânio e o óxido de alumínio, que são os compostos mais comuns utilizados para fazer o tratamento de água. No óxido de ferro, há a remoção de partículas, onde o óxido de ferro, ao ser adicionado à água, forma hidróxidos que neutralizam as cargas das partículas em suspensão, promovendo assim a coagulação e a formação de flocos. Também há a remoção de metais pesados, onde o óxido de ferro pode absorver metais pesados como chumbo, cádmio e cromo, removendo-os da água. Também no tratamento de águas subterrâneas, o óxido de ferro pode ser utilizado para remover ferro e manganês dissolvidos em águas subterrâneas, melhorando assim a qualidade da água para o consumo humano. Já com o óxido de titânio, existe a degradação de compostos orgânicos, a desinfecção e a autolimpeza de superfícies, onde na degradação dos compostos orgânicos, um dos mais utilizados, que é o dióxido de titânio, quando exposto à luz ultravioleta, gera elétrons buraco que podem oxidar compostos orgânicos persistentes, como pesticidas e corantes, transformando-os em substâncias menos tóxicas ou inertes. E na desinfecção, o dióxido de titânio pode inativar micro-organismos como bactérias e vírus através da produção de espécies reativas de oxigênio. E na autolimpeza de superfícies, pode haver o revestimento contendo dióxido de titânio, podendo assim promover uma autolimpeza de superfícies como fachadas de edifícios devido à sua capacidade de degradar matéria orgânica. E por último, o óxido de alumínio, que tem o tratamento de água potável, que ele pode ser utilizado na remoção de fósforo e também pode ser utilizado no tratamento de efluentes industriais. Quando que no tratamento de água potável, o sulfato de alumínio, que é um dos mais utilizados comumente, ele é um coagulante amplamente utilizado no tratamento de água potável para remover a turbidez e partículas em suspensão. Já na remoção de fósforo, o óxido de alumínio pode remover o fósforo da água proveniente da eutrofização de corpos de água. E no tratamento de efluentes industriais, o óxido de alumínio é utilizado para tratar efluentes industriais contendo metais pesados, como metais pesados, corantes e outros contaminantes. Uma aplicação específica que eu pesquisei nesse trabalho, que eu achei bem interessante, de uma pesquisa que eles estão fazendo atualmente, que eles até estão utilizando bastante isso, é sobre o bagaço da cana-de-açúcar, que eles reutilizam o bagaço da cana-de-açúcar para poder fazer a limpeza da água. Eles retiram os contaminantes usando o bagaço da cana-de-açúcar, que ele também é bem rico em óxido de ferro, fazendo assim que eles consigam fazer a limpeza. E muitas indústrias já estão utilizando disso para fazer a limpeza da água que eles mesmos estão poluindo. Agora eu vou falar com vocês sobre os problemas. Um dos problemas mais comuns utilizados, que podem ser gerados
na utilização de resíduos para descontaminação da água é a geração de lodo, a alteração no pH, a formação de subprodutos, o custo e a eficiência variável. Os problemas mais específicos de cada um dos óxidos que eu citei anteriormente é do óxido de ferro, onde você utilizando ele para poder fazer a descontaminação da água, ele pode vir com a cor amarelada ou manchas na água, assim, visualmente a água não fica tão agradável, tão palatável, pois ela pode ficar vindo com gostinho de ferro. E no óxido de alumínio, ele é muito tóxico, então, dependendo da maneira que você utilizar, a água pode vir tóxica, e também a floculação com o óxido de alumínio, ela ocorre de maneira incompleta. E no óxido de titânio, existe o custo que é bem caro utilizar essa técnica do óxido de titânio, por ele ser um fotocatalítico, um fotocatalisador, pois ele tem a eficiência limitada em condições de baixa luz. Isso também é um problema muito recorrente na utilização do óxido de titânio. Aí podemos concluir que a utilização de resíduos industriais, como o óxido de ferro, alumínio e titânio, no tratamento de água, apresenta uma abordagem inovadora e promissora. Essa prática não apenas contribui para a economia circular, reduzindo o impacto ambiental, mas também oferece soluções eficientes e econômicas para a purificação da água. Embora existam alguns desafios a serem superados, como a otimização dos processos e a regulamentação adequada, a perspectiva futura são bem otimistas. A combinação de avanços tecnológicos, a busca por soluções sustentáveis e a conscientização da sociedade impulsionaram o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais eficazes para o tratamento de água, garantindo assim a qualidade do recurso essencial para as nossas futuras gerações. E essas daqui são as referências bibliográficas que utilizamos para realizar esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, gente.